nós vamos ver como estudar melhor para compreender as coisas. Se esse assunto te interessa, fica por aqui. Ao longo desses dias, nós estamos meditando a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. E sem mais demoras, vamos continuar essa série de vídeos. O princípio da doutrina, portanto, está na leitura, a sua consumação na meditação. Então, o princípio da doutrina, o começo da doutrina, está na leitura. E a sua consumação, ou seja, o seu término, a sua finalidade, na meditação. O que é a consumação? Eu começo a aprender uma doutrina através da leitura, mas para que aquilo fique consumado, para que aquilo se torne algo real na minha vida, aquilo precisa ser meditado. Depois, quem aprender a amá-la, ou seja, a amar a meditação, com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente, tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Vamos parar aqui para refletir um pouco. Observa isso. A pessoa que se dedica à meditação frequentemente tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. E eu digo isso não apenas repetindo o que o Hugo de São Vítor fala, mas é uma experiência minha, uma experiência própria. Quando nós temos o hábito de meditar, as tribulações e os momentos difíceis, não é que eles não existam, mas é que a pessoa está um pouco mais preparada para vivê-los. A pessoa olha para as coisas com outros olhos. E esses olhos, acredito eu, só podem ser dados a partir da meditação. Porque você começa a refletir e colocar cada coisa no seu devido lugar. Continuando, você vai entender melhor. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Nota isso. Dizer que segrega do estrépito dos atos terrenos não é dizer que você não vai fazer coisas desse mundo, porque nós somos humanos e devemos e vivemos nesse mundo. E devemos viver da melhor forma possível. Então, se uma pessoa tem uma família para sustentar, é justo que essa pessoa o faça. Se a pessoa tem um trabalho, é justo que a pessoa trabalhe e bem. Mas, quando o Hugo de São Vítor fala da meditação separar a alma do estrépito, é separar daquilo que é o barulho das coisas. Por exemplo, uma pessoa trabalhar está tudo bem, mas às vezes nós percebemos que começamos a ficar gananciosos demais, não por trabalhar, mas pelo que vem como consequência do trabalho, que é o dinheiro. Quando Hugo de São Vítor fala de se livrar do estrépito, é que quando você começa a meditar, você vai colocar o dinheiro no lugar correto. Então, se a sua filha está doente, por exemplo, e você precisa escolher entre trabalhar e cuidar dela, a pessoa que consegue colocar as coisas no devido lugar consegue compreender que a família é mais importante do que o dinheiro. A mesma coisa, se no trabalho é pedido que a pessoa faça uma coisa ilícita para ganhar dinheiro, e a pessoa coloca os mandamentos de Deus no devido lugar, e o trabalho no devido lugar, essa pessoa compreende que ela não pode ofender a Deus para ganhar dinheiro. Então, quando isso acontece, o barulho, ou seja, os excessos, acabam sendo podados, porque você vai refletindo e colocando cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, uma pessoa que medita a respeito da morte sabe colocar o dinheiro no seu devido lugar. Uma pessoa que reflete a respeito da morte consegue colocar os seus atos em uma outra escala. Essa pessoa sabe que está vivendo e que um dia vai morrer. Então, agora é necessário fazer a coisa certa. Agora é necessário viver do melhor modo possível. E é justamente isso que a meditação faz. Continuando.
Pela doçura de sua tranquilidade, ou seja, a doçura da tranquilidade da meditação, já nesta vida nos oferece de algum modo um gosto antecipado da eterna, fazendo-nos buscar e inteligir pelas coisas que foram feitas, aquele que as fez, ensina a alma pela ciência e a aprofunda na alegria, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites. Vamos começar por esse ponto. A doçura de sua tranquilidade nessa vida nos oferece de algum modo um gosto antecipado da eterna. E a meditação, se bem feita, é justamente isso. Todas as vezes que eu estou meditando alguma coisa, tanto quando eu estou fazendo a meditação ou quando alguém está me ajudando a fazer, por exemplo, a homilia de um padre, um recolhimento, qualquer coisa que seja uma meditação, dá para perceber que quando você começa a fazer, é como se os seus olhos se abrissem e você visse as coisas de um outro ponto de vista que não é o seu. É um ponto de vista, de fato, da vida eterna. Então, quando você medita, você tem esse gosto antecipado da vida eterna. E isso é bem interessante, não dá para ficar explicando em palavras, mas essa série de vídeos serve para você sair daqui e colocar em prática aquilo que eu estou dizendo. Depois, fazendo-nos buscar e inteligir pelas coisas que foram feitas, aquele que as fez. Isso é bem interessante, porque muitas vezes todos nós ficamos presos às coisas. Então, eu tenho um carro e eu fico preso àquele carro. Eu tenho uma casa e eu fico preso àquela casa. Hoje, nós temos que dar um passo maior para chegar até Deus. E eu vou explicar isso. Não é que seja um passo maior no sentido de que antes era mais fácil e agora é mais difícil. Não é isso. Mas é no sentido de que antigamente o homem estava, na maior parte das vezes, cercado pela natureza. Então, ele olhava para o céu, olhava para as plantas, para as coisas criadas, e era mais rápido chegar até Deus, ao pensamento a respeito de Deus, porque é uma coisa direta. Você olha para o céu e pensa em quem criou o céu. Você olha para as plantas e pensa em quem criou as plantas. Mas hoje em dia nós vivemos mais cercados de coisas artificiais do que de coisas naturais. E o que é que isso traz? Que às vezes a gente olha para uma casa e, semelhante àquilo que foi feito na Torre de Babel, nós nos enchemos de nós mesmos. A gente olha para um celular, para um computador, para um robô, para qualquer coisa que seja, que foi criada, e nós tendemos a nos encher de nós mesmos, porque nós pensamos que nós criamos o celular, nós criamos a casa, e isso nos coloca como uma espécie de criadores. Mas, na verdade, o pensamento só é mais distante, mas deveria chegar a Deus do mesmo modo. Então, eu olho para a casa, penso no homem que a fez, mas esse homem não seria capaz de fazer uma casa como essa se ele não fosse criado e se ele não tivesse a inteligência que foi dada por Deus. Então, nós não podemos dizer assim, eu criei isso porque eu sou inteligente e eu isso, eu aquilo. Porque, pensa, você nasceu, você não escolheu com que tipo de inteligência você viria. Você não escolheu se você falaria português, inglês ou alemão. Então, não é uma coisa que você escolhe. Logo, é uma coisa designada por Deus. Então, por isso que o Hugo de São Vítor fala de, na meditação, olhar para as coisas que foram feitas e se ligar, se conectar àquele que as fez. Ensina a alma pela ciência e a aprofunda na alegria. Isso é muito interessante porque hoje nós achamos que a alegria é sair por aí fazendo o que quiser. E na verdade, a alegria não é isso. É, na verdade, conseguir contemplar a verdade e buscar viver a verdade. Isso, de fato, é uma alegria. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa separar o que é alegria do que é euforia. Muitas vezes a pessoa sai ali com os amigos no domingo, bebe bastante, faz várias coisas e aquilo é uma euforia.
que acontece naquele momento, mas não é alegria. Tanto é que no dia seguinte muitas pessoas estão com dor de cabeça, estão se sentindo mal, e mesmo que contem suas peripécias, aquilo que fizeram, na verdade, essas pessoas não estão alegres. E qualquer pessoa que já tenha feito isso sabe que, na verdade, não há alegria nenhuma. Dito isso, continuando, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites, aquilo que já foi dito, o encontro na meditação daquilo que é o maior dos deleites, ou seja, a contemplação da verdade. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até a próxima.